Que chama que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degolado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Te liga, né? Está lá você tomando sua cervejinha artesanal com a galera, de boa, quando um olhar mais atrevido chega forte até você. Você que ainda não bebeu, se lembra ter no carro um cheque presente do Mumbai. E pimba, a noite tá valendo. Cheque presente Mumbai incrementa qualquer relação. Quem gosta, presenteia. Motel Mumbai, na Oscar Pereira, 1786, Porto Alegre. Desde 1956, para Ivupens, qualidade é norma obrigatória. Por isso, toda vez que você precisar de tubos pretos, galvanizados e plásticos à pronta entrega, em todas as bitolas, é recomendável conhecer propostas Ivupens, porque sua obra não pode parar. Ivupens, na Presidente Roosevelt, 865, Porto Alegre. Mãos à obra. Bom, gente, quando a carreira de uma atriz não está indo muito bem, o que ela pode fazer? Dica: se envolver com uma celebridade. Mas, por exemplo, eu, na minha idade, vou me envolver com quem, gente? O Niemeyer já morreu. Aí eu pensei no Zagallo. Aí eu podia lançar um livro bomba. Na cama com o Zagallo, eu tive que engolir. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bah, do caralho. Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa sobre o mundo pet na Rádio Web EO, um programa da revista Confraria Pet. Comigo, Aline. E hoje nós vamos falar sobre a ONG Cão da Guarda, que criou o projeto Castrapoa aqui em Porto Alegre, o qual estamos fazendo essa parceria com a revista, onde 100% do lucro arrecadado, através da venda da revista física, é destinado a castrações de animais de rua e em situação de risco do projeto, ok? Quer fazer parte dessa corrente do bem? Então adquira logo seu exemplar e automaticamente você garante a doação para o projeto. Como? Comprando, gente, através do link do PagSeguro. Vocês podem acessar esse link na nossa bio da Confraria Pet no Facebook ou no Instagram, e lá tem todas as informações, onde você preenche o formulário, já tem o link do PagSeguro para efetuar o pagamento e automaticamente você já garante esse percentual de doação para o projeto Castrapoa. Hoje nós estamos com a Lúcia, da ONG Cão da Guarda, e ela vai nos contar um pouquinho sobre como esse projeto iniciou. Tudo bem, obrigada pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho voluntário dentro da ONG. Então, esse projeto ele iniciou de forma individual, eu exercendo um voluntariado independente, com cães em situação de risco, e incomodada, inconformada com a situação de abandono e maus tratos, então eu fiz ações dentro de alguns abrigos e a coisa começou a tomar um vulto maior, pessoas começaram a participar voluntariamente, querer fazer parte do trabalho, e aí eu resolvi então organizar um grupo, nomear, dar um nome para esse grupo, que surgiu então a ONG Cão da Guarda, e só foi, assim, muitas pessoas já fazem parte desse trabalho, a gente está conseguindo salvar muitas vidas.
Ótimo, né, gente? Maravilhoso. Lu, quando é que a gente se conheceu? Você lembra do ano? Sim, acho que foi num evento do... Foi. 2017, né? Foi no Cusco RS, a convite para fazer parte, dando palestras do evento, no evento de castração. Gente, nós nos conhecemos num evento, no meio da praça do Germânia. Toda louca de calor, tudo, né? E naquele dia eu conheci o projeto Castrapoa, o qual eu me identifiquei muito e falei com a Lu e disse para ela e fiz uma promessa. Lu, adorei o teu projeto, eu concordo contigo que castração é em primeiro lugar e assim que eu conseguir te ajudar, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar a Castrapoa para fazer uma parceria conosco e a gente vai conseguir arrecadar dinheiro para conseguir castrar mais animais. Prometi, né, Lu? Foi. Uhum. Sempre que eu conseguia, eu colocava a Lu junto para fazer a divulgação do Castrapoa. Mas agora a gente conseguiu efetivar esse projeto onde a venda da revista física vai garantir, sim, todo o lucro para esse projeto. Gente, ajudem. É uma causa nobre e muito importante para nós, né, Lu? Um recadinho antes da gente continuar. Para quem está pegando a conversa agora, nós estamos falando sobre a ONG Cão da Guarda, que tem o projeto Castrapoa em Porto Alegre. E se vocês quiserem nos acompanhar através da rádio, vocês podem baixar o app online ou ouvir online pelo site da Rádio EO. Ou então vocês podem acompanhar a transmissão ao vivo no Facebook da Rádio Web EO, ou então no nosso Instagram da Confraria Pet, ok? Fiquem ligadinhos, então, e vamos continuar com esse bate-papo, né, Lu? Vamos lá. O que te motivou a criar a ONG Cão da Guarda? Como eu mencionei um pouquinho antes, essa inconformidade, esse incômodo em ver os animais em situação de risco, maus tratos, ninhadas indesejadas, doenças transmissíveis, eu comecei a estudar e a me informar sobre a proteção animal em Porto Alegre. De forma bem independente, sem muito auxílio, porque não se tem grupos que fazem esse trabalho, né? A gente começa a seguir uma ONG e entra no carro, ritmo. No bando andando, né? E eu me preocupei muito em me qualificar, digamos assim, como voluntária. Então, eu comecei a entrar em abrigos, eu comecei a fazer eventos de proteção animal, conversar com protetores mais antigos, e aí a coisa foi criar forma e assim de forma organizada, porque é isso que eu sempre menciono, né? A proteção, ela precisa de organização, de união, de metas, né? Para a gente poder cumprir um pouquinho esse papel do terceiro setor nas políticas públicas com os animais. Então, surgiu dessa inconformidade, desse sentimento de mudança e pelo carinho, sensibilidade que eu tenho com os animais. Agora, me ajuda. A proteção animal, ela surgiu como? Porque, assim, não existia ONGs, aparentemente, específico para animais, né? Sim. Eu me recordo que um animal de rua era um animal de rua, né? Era um animal da comunidade, né? Era assim, né? Como que surgiu as ONGs, de fato, da proteção animal? Tu tem ideia de como isso aconteceu? Qual foi o primeiro levante? Efetivamente, assim, eu não tenho esse dado. Não tem dados históricos, né? Mas assim, o que a gente percebe? Que foram... surgiu de ativistas, né, que hoje tem esse termo bem definido. Perfeito. E pessoas naquela época que eram só as loucas dos gatos, as loucas dos cachorros, na verdade eram ativistas já, exercendo um grande papel de cidadania e que de forma totalmente independente, sem auxílio, sem condições, sem espaço físico, né, abnegavam das suas vidas pessoais, trabalho, vida familiar. Ainda, né? Ainda, né? Parentes. Assim, infelizmente ainda isso acontece. Acho que é um marco, eu acho, são essas, geralmente mulheres, né? Sempre para variar no ativismo e levantaram então essa bandeira da causa animal, da questão da proteção e políticas públicas. Perfeito. E me diz uma coisa. A diferença entre acumulador e protetor? A linha porque tênue, é né? muito tênue, né? E é uma situação muito delicada, né? Porque a população julga uma pessoa
que tem um número elevado de animais, mas essa sociedade ela não põe a mão na consciência e que faz parte do problema. Faz parte do problema porque abandona para esses acumuladores. Eu não Com quero certeza. mais, eu quero manter a minha comodidade, a minha vida normal, sem custos elevados com animais, sem minha rotina não ser afetada, né, na minha residência, trabalho, então Tipo, larguei o problema. Eu larguei o problema para alguém que resolve, que já, ele já, ela sente pena, né? Então assim, ela já tá envolvida nisso, então ela gosta tanto de bichinho, mais um, né, o que é mais um? Aí fica lá com 300. 300, daí eles são taxados como acumuladores quando eles acordam na porta na casa deles de manhã com uma ninhada de 8 filhotes. Perfeito. Ele vai fazer o quê? Ele vai terceirizar para quem? Né? Ele não tem mais para quem terceirizar, ele tá refém desse abrigo, ele não tem mais vida pessoal, ele não tem mais saúde emocional e também física, né? Então, surgem os acumuladores que nada mais são do que fruto da própria sociedade, né? Tu acredita que também esse processo da pessoa acabar se tornando acumulador é por uma questão de falta de ajuda, é uma questão psicológica? Já teve histórias, né, de protetores que se suicidaram por causa da situação, porque realmente é complicado, gente. Não é fácil. Imagina assim, ó, se tu considera que um animal em casa já te dá um custo, né, para quem analisa nesta linha, né? Imagina 10 animais, imagina 300 animais, quando tu larga 8, uma cadela prenha com 8 filhotes, imagina. É desesperador, assim, o sentimento, e é uma dor emocional muito forte que a gente sente, né? Eu compartilho dessa dor porque eu vivencio ela, apesar de eu tentar ser o mais racional possível, agir com um nível de organização monstro, assim, a gente se policia muito para não se tornar e é doloroso, tu tem que escolher. Tu tem que escolher, doloroso. Tu vê o animal na rua e tu tem que escolher, esse eu posso pegar, esse eu não posso. A dor que tu volta para casa é uma sensação de frustração imensa, de impotência, de tristeza, e isso vai afetando o nosso lado emocional e vai, né, minando então ali a depressão, que muitas vezes as pessoas perdem, né, a esperança e até tiram a própria vida com essas situações. É bem complicado, gente. É só quem realmente está enxergando esse outro lado e participa também desse outro lado, né? Porque, na verdade, muita gente não, né, fecha os olhos, tampa os olhos para não enxergar. Romantiza muito a proteção, romantiza os abrigos, acham que é uma hospedagem 5 estrelas, onde todos estão limpinhos, saudáveis, alimentados, com a saúde em dia, e, na verdade, é totalmente o oposto. Estão com falta de ração, com falta de vacinas, com doenças higiene, causando mais doenças, né? Zoonoses, inclusive alguns protetores eles morrem em função de doenças. Leptospirose. Vários abrigos já tiveram casos de voluntários ou até protetores que foram contaminados e vieram ao óbito, né? Porque a questão da higiene é principal, né? Primordial. Primordial dentro de um abrigo, e o número de voluntários é inversamente proporcional ao número de pedidos de ajuda e animais. Então poucas pessoas se disponibilizam a higienizar um abrigo, a passar alguns horários com os animais, a dar um apoio para esse acumulador, protetor, né, que está dentro desse problema imenso, e acabam que os animais ficam praticamente em campos de concentração. Os abrigos, eles vem de uma geração passada que até um tempo ele tinha sua função bem definida e até positiva dentro da proteção, mas que hoje nós não podemos mais trilhar esse caminho de abrigos. Né? A gente precisa aposentar, entre aspas, liberar esses protetores para poderem viver e fazer novas ações, criar novos mecanismos de proteção animal. E nesses abrigos existe algum tipo de limite de animais? Tem? Não, que eu saiba, não tem limite, porque é aquela questão assim, é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Né? É difícil para o protetor que já tem 300. O peso de um animal para um protetor que tem 300 é imenso. Né? As pessoas acham assim, ele tem 300 mais um. É mais um que vai pesar muito para aquele protetor. Porque como é que tá chegando esse animal, né? Exato. Tu não sabe se está doente, se precisa de vacina, se precisa castrar. Tudo isso tem custo. Nada é de graça. Muito grande, o estresse é muito grande quando a gente recebe um bichinho novo. Esse é um detalhe. As pessoas acham que protetor, primeiro, tem tudo de graça, só que não. As pessoas, segundo, acham que veterinário tem que trabalhar de graça.
Só que não, desculpa, nem médico trabalha de graça. Isso é um grande problema, né, Lu? Sim, a classe veterinária, ela é muito julgada, né, entre todas as profissões que eu vejo, que não é barata a formação, né? É Nenhuma. muito cara e despende de muito conhecimento, muita dedicação. É uma medicina. É uma medicina. E o alto nível de depressão dos veterinários também é muito elevado. Chega a ter estudos dentro, né, de psicologia, que eles estão sendo muito afetados com essa pressão, que eles também sentem essa dor em função de fazer tudo de graça. Até tem agora uma liminar que foi permitida, né? Isso. Só que tem que ter comprovações de que realmente tem alguma ONG envolvida junto, né? Em parceria. Só que, infelizmente, né? Infelizmente, tem aquelas pessoas que burlam para conseguir as castrações gratuitas. Gente, vamos fazer uma coisinha? Assim, ó. Leve em consideração, tá? Cada um no seu quadrado, tá? Que tem realmente pessoas que precisam disso e pessoas que têm condições de pagar. Então, assim, parcela, fala com o local, faz uma negociação. Agora, não tira de quem realmente precisa, que isso é inaceitável, tá? Só um adendo, né? Perfeito. Desculpa, Perfeito. mas, como diz o programa, né, do Júlio, tá na lata, né? Mas vamos falar um pouquinho do projeto da ONG. Tá. Quais são os projetos que eu sei que tu tens mais? Além do Castrapoto, tem outros, nós temos né? o Chimacão, que é um evento numa praça... geralmente ela é no Germânia, mas a gente quer expandir para outras praças e parques de Porto Alegre, onde a gente faz um olhar todo especial para adoção de cães adultos. Ah, legal. Ótimo. Né? Porque é desleal levar filhotes e adultos na mesma feira. Não que eles não sejam menos fofos ou tão queridos quanto, mas automaticamente o filhote chama atenção, porque é fofinho, ele é mágico, né? Então, cheirinho, coisa mais querida, muito fofo. Porém, tem o pós e o contra da adoção de filhotes, que as pessoas olham, né, ali na hora, mas não tem, às vezes, a consciência que vai ser um bichinho muito mais dependente nos primeiros 6 meses de vida, até 1 ano, são hiperativos, né? Tem uma energia muito grande. Aí começa a destruir casa, fazer xixi, cocô por tudo. Tem que aprender a limitar os animais, né? Tem que educar, né? Tem que educar. Daí, mais ou menos, que nem os adestradores dizem, né? Que a gente tem que adestrar os tutores e não os cães. É mais ou menos isso. Mas dispensa muita paciência, né? Muita dedicação com o filhote, que um cão adulto, não que ele não vá ter as necessidades de atenção, de bem-estar, de brincadeiras, mas já é um cão com uma personalidade definida, com um porte definido. Ele sabe. Ele sabe. Eu sei porque eu adotei 2 adultas, tá, gente? E não me arrependo. E se vocês querem uma opinião, adotem adulto. Vocês vão ver a diferença que é. Ó, e é só 6 meses que aquele filhotinho vai ficar com aquela aparência de filhote, passa muito rápido, é muito desgastante. E depois adultos são eternas crianças, assim, né? Até a velhice, eles continuam com o mesmo perfil especial, mimoso e de inocência, e são extremamente gratos, né? Os adultos, a gente percebe essa conexão com a gente, que o filhote ele é muito egocêntrico, a gente brinca, e ele já é cheio de vontades e desejos, e os adultos eles cedem muito por uma sensação, né, de bem-estar que ganharam do tutor. Eles têm as lembranças do abandono, sim, a gente percebe, com certeza, muito forte, e a gratidão deles, a lealdade é... Eu lembro, gente, vocês podem até me julgar. Depois que eu contar, eu não vou dizer, me julguem. Eu me lembro que logo que eu resgatei, a Preta eu resgatei, né, em Cachoeirinha. Todo mundo já sabe dessa história, né? Resgatei ela e botei ela pra adoção, daí ficou enrolando, ninguém quis. Um dia eu disse, pronto, chega, a Preta é minha, ponto, né? Aí ela mudou da água pro vinho, já contei essa história 1000 vezes, a cachorra parou de avacalhar dentro de casa, e aí, depois de 8 meses, ela comigo, eu achei que ela já estava super adaptada, eu fui na padaria, como eu fazia com a Zoé, e deixei ela na frente da padaria, tipo, só que ela tava sozinha, só ela, não levei ela e a Zoé. Então, até mesmo porque as duas têm piques diferentes, né? A Zoé é slow motion, né? E a Preta é mega agitada, tu conhece, né? Levei a Preta na frente da padaria, larguei como se ela fosse a Zoé, né? E, filha, mãe já vem, entrei, fui pra fila do pão, guria. Não deu 2 minutos, ela conseguiu se desvencilhar da guia. O cara, o segurança lá de fora, ele pegou e só fez assim pra mim, que eu quase tive um treco, né? Ele só fez assim, ó, mostrou a guia pra mim vazia e disse assim, ela se desvencilhou da guia e saiu correndo. Gente, é uma sensação horrível. Eu comecei a
comecei a tremer, eu larguei tudo assim, ó, em cima do balcão. Ainda bem que o pessoal já me conhece, eu só disse assim, ó, daqui a pouco eu volto. E fui correndo atrás e gritava, preta, 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 e não encontrava a cachorra. Sabe onde encontrei? Na frente do portão de casa, com um vizinho meu, com ela no colo, e ele dizendo, é a pretinha, é a pretinha. Aí quando ele me olhou, eu tava assim, toda esbaforida, e ele dizia assim, tu não vai brigar com a pretinha, tu não vai brigar com a pretinha. E, gente, assim, a dor que eu senti tão grande, e olha que já fazia 8 meses, mas ela tinha ainda a questão do abandono. Se desesperou. Só que ela se desesperou. Imagina o desespero dessa cachorra. Nunca mais eu fiz isso. Nunca, nunca, nunca mais. Ela já vai fazer, acho que o quê? Acho que ela tá comigo já há uns 5 anos. Nunca mais eu larguei ela em lugar nenhum. Nenhum. Ou eu deixo alguém olhando ela, sim, e mesmo assim a pessoa tem que ficar com ela no colo, porque ela fica agitada, tremendo, nervosa. E ela fica me procurando. Querida, eles têm essa memória muito forte. Muito, guria, muito. E não façam isso. Não. Tenham calma. Façam um treinamento. Senão vocês vão ter que testar o coraçãozinho, tá aí? Eu vou dizer, não é muito bom. E como é feita a adoção? Vocês têm um processo de adoção? Sim. Fazem pesquisa? Sim, fazem sim. A gente... Entrevista, aliás? Sim, tem o termo de adoção, tem a entrevista, né? E visitas nos lares. Então, okay, a gente acompanha depois via WhatsApp, que hoje é um instrumento maravilhoso, e redes sociais também. E mantemos, então, um contato para monitorar a castração, monitorar as vacinas, bem-estar. A gente acompanha muito próximo com os tutores a adaptação deles, porque a gente sabe, principalmente cães adultos, que como a pretinha ficou muito tempo, às vezes a gente tem animais que ficam 2 anos, né, com a gente, 2, 3 anos. A gente nunca desiste, mas também a gente respeita a vontade deles em permanecer ou não no lar, porque eles têm muita lealdade, né? Tem Sim. animais que não conseguem sair do abrigo. É uma coisa assim, por pior que seja, eles sentem falta do larzinho dos outros, do protetor. Então a gente tenta fazer... É porque eles se sentem seguros com vocês, seguros, né? Acho que fica o registro da ajuda que eles receberam, e daí vem essa extrema lealdade. E aí vem a insegurança de que tu leva e volta. E aquele cachorro que foi e não voltou, que eles devem pensar alguma coisa, né? Não, às vezes a gente, quando a gente vai visitar, eles nem olham pra nossa cara. A impressão que eu tenho é tipo assim, você me abandonou. E aí eu fico com uma sensação, mas eu penso assim, se ele não tá mais me olhando, é porque ele se adaptou super bem com a família, então eu só fico no colo do tutor, eu fico bem feliz, me esnoba bastante, mas eu tô ali. E os tutores são só amor, assim, a gente tem tido casos muito especiais que nos emocionam profundamente do relato que esses animais trouxeram na vida deles. Ai, ótimo, né? A questão da depressão, Sim. a questão da solidão, de encher um lar de amor, de alegria e emociona de vida, né? Emociona muito a gente, mensagens que a gente recebe e relatos assim de alguns tutores que vêm em box e falam com a gente. É muito, e isso vicia, isso nos dá uma injeção de ânimo. Isso dá uma injeção de ânimo para tu continuar, grande, né? Porque a gente percebe que a mudança é real, ela acontece mesmo na vida do animal, na vida dos tutores e na vida da sociedade. Ótimo. Que amor. E aí, o que mais? Que temos mais? Dos projetos que a gente tem. Então, é o Chimacão, a gente tem os eventos... Tem a Blitz? Tem a Blitz Castrapoa, que a gente faz... Essa é ótima, gente, adorei. Assim, é periódica, a gente vê tempo, disponibilidade de voluntários, a gente organiza uma ação onde há panfletagem, então a conscientização do maior número de pessoas através do panfletinho, que trata dos 6 grandes benefícios da castração e os mitos e verdades no verso, que ainda existe muito dentro da sociedade, a questão do primeiro cio, né, que tem que deixar a cadelinha entrar no primeiro cio, que isso não é verdade. Não deve deixar a cadelinha entrar no primeiro cio, que só se castra as fêmeas e não se castram os machos, que vão ficar preguiçosos, nada disso é verídico. Ali a gente tenta Cada coisa que se cria, né? E esse panfletinho é todo embasado. Bem explicativo. Bem explicativo e com o conhecimento de profissionais, não é a Lúcia, a voluntária que está falando. A gente selecionou algumas coisas
de educação dos próprios parceiros veterinários e então disponibilizamos nesse materialzinho educativo. A demanda por procura de ajuda foi muito grande, nos surpreendeu. Num primeiro momento eu fiquei com medo, eu fiquei receosa que fosse criar uma demanda de abandono e de teleproteção, como eu brinco, que não existe, né? Vem aqui, busca esse cachorrinho na porta da minha casa, eu não quero mais o cachorrinho, quem é que vem buscar? Teleproteção é ótima. Né? Não existe. E nem olha, se teve um caso, 2, desde do surgimento dessa campanha, fazendo esse pedido de terceirização da proteção, é muito, porque ficou muito clara a proposta da Blitz e a demanda por auxílio, procura, real interesse na castração foi gigantesca. Então, foi um sucesso. A gente ampliou essa questão do Castrapoa para bazares também, que legal. são os brechós, para poder ter uma forma sustentável de gerir o projeto, onde a gente arrecada muitas doações que as pessoas desapegam de coisas que para elas não fazem mais, não usam mais, não estão paradas em casa. Pode servir então para um bichinho na forma do brechó, a gente vende, arrecada o valor e volta para eles como alimento, castração, a gente paga os lares temporários, porque a gente não trabalha com abrigos. Eu ia te fazer essa pergunta, A gente não tem abrigo. Não temos abrigos, porque somos voluntários, cidadãos protetores que têm trabalho, casa, família, e a gente preza, e se a gente não der o exemplo, como é que a gente vai falar sobre uma nova consciência na proteção? Ótimo. Então, a gente cuida da nossa saúde física, emocional, para servir de exemplo. Dá para fazer proteção, sim, mantendo um mínimo de desgaste, né? A gente, quem tá, que nem eu, assim, na presidência da ONG, óbvio que eu tenho um excesso de tarefas, uma carga muito maior, mas eu tento fazer com que preservar a sanidade, né? Vamos dizer assim. E proteger os voluntários, para que então eu consiga... Todos possam continuar sendo protetores, de pessoas, né, ativas e saudáveis e felizes fazendo o trabalho voluntário, e me preocupo muito em manter essa ordem dentro do grupo, né? Quando a gente percebe que alguém está descompensando, está pegando demais, vamos conversar, amigo voluntário. Não pode, não precisa ser assim, a gente também tem que se limitar, a gente não pode salvar o mundo, né? Seria muito fácil um grupo de 10 pessoas salvarem o mundo, e aí como é que fica o restante? Não tem como. Então, o projeto, o Bazar Castrapoa, que é feito na pousada uma vez ao mês, as blitz que são periódicas de acordo com as nossas possibilidades de E essas blitz tu não faz só em Porto Alegre, tu faz em outras cidades, né? A gente tem um projeto o projeto está ativo muito forte também no município de Alvorada, através da voluntária Vivian Mello, que se responsabilizou então pelo município na divulgação do projeto, que é a mesma sistemática, tudo a base do projeto é igual, só no município de Alvorada. E tem mais pessoas querendo levar para os seus municípios, porque a gente precisa de pessoas que liderem, que organizem isso nos outros municípios. Para a gente fica muito pesado. Sim, não dá para ficar centralizado, né? Tem mas que ser o acesso às castrações, a gente tem uma lista com mais de 8, 9 municípios de Porto Alegre, Grande Porto Alegre e interior, que já pediram para fazer parte do projeto, que nada mais é do que a informação sobre aquela questão. Não ocupe a vaga de uma castração gratuita. A gente tem hoje valores muito acessíveis, que as pessoas podem sim castrar seus gatinhos, podem castrar seus caninos sem pesar no orçamento, com um mínimo de organização financeira, traz um benefício gigante do lar todo, né, para o animal, para todo o lar. Então, a gente tem essa lista. Hoje tem a possibilidade mais flexível, né, de fazer isso, né? Muito. É só casos extremos, realmente, que vocês não conseguem estar fazendo esse tipo de negociação. Exatamente. Daí a gente tem um bom senso, né, de verificar que aquele animal está em risco, a família não tem como investir na castração, porque vai mexer na questão financeira toda. E a gente tenta encaminhar, então, de forma gratuita. O que é difícil, mas a gente tem conseguido com o projeto parceiro da Confraria Pet, o projeto Manucão. Vocês têm outras parcerias também, né? Tem outros que trabalham só em disponibilizar as castrações, são grupos que trabalham só na arrecadação de valores para disponibilizar. Então, para quem está com a mão na massa, digamos assim, lá na ponta, né, vendo os animais, identificando esses animais em risco, nos ligam e dizem quantos animais vocês têm em risco.
a gente passa o Legal. número, eles agendam nas clínicas, a gente leva os animais, para nós facilita bastante, porque esse trabalho em equipe é extremamente necessário. Divisão de tarefas dentro da proteção, a gente não pode ser tudo, né? Multitarefas é o que a gente tem sido até o momento, mas a gente está buscando, então, organizar essas ações dentro da própria ONG e com parceiros. Ótimo. Essa questão da importância das parcerias é o que ajuda também, né, Lu? Muito. Porque, na verdade, assim, a confraria ajuda a Cão da Guarda. Aí tem outro parceiro que ajuda. Só que, assim, não são milhões. Não. Né? Não. São valores que a gente tenta arrecadar o máximo possível. Só que, assim, muitas vezes são valores que... Perto da demanda. Perto da né? demanda... Não garante, sei lá, 10 castrações, né, Lu? E até eu comentei, né? A minha meta inicial era pelo menos conseguir arrecadar valor para 10 animais. Gente, a gente não conseguiu isso ainda. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. E isso que a gente está fazendo com que todo o lucro da revista seja destinado para onde, tipo, eu não estou ficando com nada. É realmente todo para Castrapoa. E não estamos conseguindo. Por quê? Simplesmente porque eu botei valor agora. Sim. Tu entendeu? Sim. É claro que tem que fazer ações mais presencial, porque só online também não fica. Não. Mas assim, gente, pelo amor de Deus, né? São ações que a gente está desenvolvendo para cada vez mais auxiliar e castrar os animais, porque essa eu acredito que seja um dos piores fatores hoje a ser controlados. Sim. Não é por nada que já temos mais de 30 milhões de animais em todo o Brasil aí na rua, né? E outra, não é só vira-lata. Não. Né? São animais de raça também. Tá? Quem acha que animal de raça não é largado fora, sim. Fora quando tem esses clandestinos aí, Sim. né? Que depois que usam bastante a cachorra, botam fora, né? Só fica tatuado o númerozinho ou um nomezinho, né? É bem assim, né? E bota aí na rua. Ou bota próximo de alguém que sabe que recolhe, né? Sim. E daí Ainda já quando eles fazem essa boa ação de largarem próximo para ela poder ter uma assistência rápida, né? Visível, assim, para porque eles botam acabado o bicho, tem gente que coloca dentro de saco de lixo, coloca na lixeira. Nossa. Então, são vários relatos que a gente tem... bizarros, assim, monstruosos com os animais, e depois de usá-los bastante, por isso que a gente trabalha tanto na questão não compre, adote, não compre, adote, sobre a castração, para que diminua, então, esse número de ninhadas indesejadas. O comércio, ele não é fiscalizado, né, infelizmente. Na maioria das vezes. Até porque ele tem uns recursos, né, que podem vender. Porque eu já sei sobre isso também. Até a gente pode desenvolver mais esse assunto com mais critério. Porque a venda em pet shop é proibida, mas tem um jeitinho que dá para vender. Que eu já sei, né? Então, assim, né? Depois a gente vai desenvolver um assunto melhor sobre isso. O que significa ser protetor de animais? Na minha concepção, ele ele exerce a cidadania, né, através da atitude, da proatividade de trazer uma mudança na sociedade através da proteção animal, né? Tem que trabalhar de forma organizada, tem que ter consciência de ser um mediador. Eu digo assim, são 3 coisas fundamentais. A informação, ele precisa se educar, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa... Não é só ajudar o animal, tem que se... Ele tem que entender em que contexto ele está trabalhando. Tem que estudar sobre o direito dos animais. Né? As zoonoses, né? Não pode, assim, quando tu pega um animal, tu vai intervir na vida dele de forma drástica, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que eu digo, pegar um animal, achar que está fazendo uma boa ação, botando ele dentro de um abrigo, na verdade, tu pode estar condenando a vidinha daquele animal. Tu tira ele de uma vitrine, digamos assim, a calçada, que poderia vir uma pessoa mais responsável e buscar, e tu interfere, enclausura ele e leva até a óbito dentro de um local. E isso a gente está falando de animal de rua, né? Isso. E quando tu tem que intervir, por exemplo, por maus tratos? E é uma questão... bem complicado, é bem complicado, porque não existe apoio do poder público. Aquele animal, uma vez retirado do lar dele, vai para onde? Fica com quem? Fica em que condições? Então, a gente precisa, às vezes, trazer esse tutor irresponsável, negligente, conversar, né, dialogar, tentar reverter a situação, adequar a questão do bem-estar do animal, se por ignorância, se por falta de sensibilidade, mas de alguma forma aquilo tem que cessar, né? E eu acredito que num primeiro momento deveria se chamar o tutor
e colocar ele de forma responsável na situação. Porque não se tem lugares. Infelizmente, a demanda é muito grande. E a gente quer, às vezes, retirar o animal do tutor e vai piorar a situação, né? E eu já ouvi também relatos da pessoa dizer assim, não tá gostando do jeito que eu tô criando, então pega e leva ele daqui. Aí, tipo, sim. né? Aí tu limpa a sujeira, fica é cômodo, né? É muito cômodo tu... Só que daí tu vira as costas, ele vai lá e pega outro, exatamente. Pra fazer as mesmas maldades. Exatamente. Então, assim, é cômodo, aí ele pega outro e aí tu fica com um problema para resolver grande, porque as adoções não são fáceis, tem que trabalhar muito de forma... Fora que tem as devoluções, Tem devoluções, então é complexo pela grande demanda de animais abandonados, né? Meu amor, qual a importância da proteção animal para a sociedade? Eu acredito que é um trabalho que traz saúde pública. Ela trata muito sobre isso, né? Muito. As pessoas não têm consciência o quanto ela está interligada à saúde humana, além de tornar uma sociedade mais humanizada, né? Mais civilizada. A proteção animal, ela é porta-voz, então, de todas essas questões de saúde pública, de humanização, de proteção animal, de direito e de deveres. Acho que também trabalha muito a questão da ampliação da consciência, porque tu tem que ter a visão do todo, não é somente a questão de um animal, mas é o quanto isso está afetando também todo o ambiente, né? Exatamente. Porque assim, a gente entra em comunidades muito carentes, em todos os sentidos, né? Não só a questão de abandono animal não humano, né? A gente lida, às vezes, a gente entra em comunidades onde a precariedade de saneamento básico, educação, alimentação é muito grande. Então, a gente acredita, né, que a gente traz toda essa visão para um lado da sociedade que está escondido. Né? As pessoas não estão vendo o que está acontecendo. Não querem enxergar. E também não querem enxergar. E aí, então, a gente entra num assunto bem polêmico, né? Política e proteção animal. O que a gente pode falar sobre isso, né? Qual a tua opinião? E tu acredita que esses projetos de leis que estão sendo criados hoje, vamos considerar aqui Porto Alegre, tá, gente? Mas se tu tem visão de outros estados, você me pode comentar. Você acredita que realmente eles estão a favor da proteção animal? Estão realmente contribuindo com a proteção animal? Ou tem muito projeto de lei que, da minha opinião, Aline, é simplesmente uma bobagem? Simplesmente estão avacalhando, me perdoe a palavra, mas estão avacalhando com a proteção animal. Assim, infelizmente, a maioria dos políticos tem usado a causa animal como uma forma de autopromoção, né? Ótimo. São raros os que, de fato, se envolvem na causa animal. Isso é, que trabalham em prol dos animais todos os anos após serem eleitos, né? Então, assim, alguns projetos tentam e são muito efetivos, né? O nosso é um exemplo, a Manucão, a Confraria Pet, que está levantando essa questão da causa animal. Então, nós temos bons exemplos, né? E a grande barreira é a indisposição do executivo, essa questão de o que eu acho das leis, eu acho que existem muitas leis boas, né? A proteção dentro da Constituição, de legislação sobre a questão do cão comunitário existe, né? Só que assim, a participação do executivo nessa proteção através da liberação de verbas, ela compromete todo o nosso trabalho, porque não há uma liberação. A gente tem um exemplo aqui de Porto Alegre, a gente tem um hospital extremamente bem equipado, com uma capacidade imensa de salvar muitas vidas, e o que ele faz hoje? Eu atuo lá. Vulgo Seda, tá? Seda, para quem não conhece. Hospital Vitória. É um hospital que foi realmente pensado na causa animal. Exatamente. Ele foi com o intuito de ajudar e, no entanto, hoje ele está... Um elefante branco. Né? Ele não atua nem são fantasmas que existem lá. 1% da capacidade que ele poderia, por falta de recursos, de verba, de vontade política, né? De interceder para isso. Então, hoje são feitas algumas castrações, diagnósticos clínicos, né? Leva o animal até o hospital e sai com um possível diagnóstico, solicitações provavelmente de exames. de pessoas bem regionais, Sim, né? Exatamente. Porque... É um hospital de difícil acesso, porque ele fica
um limite de extremo de divisa de Viamão e Porto Alegre. Às vezes, a maior parte da população carente não tem forma de transporte. Então, isso prejudica muito a acessibilidade dos animais até o hospital. Então, e aí, com isso, acaba interferindo também no porque daí elas têm que sair correndo pedindo ajuda para alguém para ter carro para ir até lá, né? Exatamente. Isso tudo é custo, né, gente? Lembrando, né? Isso tudo aumenta o custo. Não, é custo assim, ó, de tempo, de financeiro, né? E quem hoje disponibiliza não trabalhar para conseguir, porque daí fica se sentindo incapacitada. Né? E então isso está dificultando bastante os avanços dentro da proteção para alcançar o maior número de animais. E também não há foco na principal ação de proteção e preservação da saúde dos animais domésticos, que é a castração. É muito baixo o número diante da grande demanda. Né? Não, prejudica. A gente castra nasce 80. A gente está sempre uma luta desleal, né? Com a proteção, com os protetores. A castração para todos os tutores que queiram castrar seus animais deveria ser irrestrito, né? Não. A gente questiona se tem ou não condições, mas às vezes assim, quem é que vai sofrer com a falta de consciência do ser humano? É o animal. Então, assim, deveria ter um amplo acesso para que realmente se barrasse o número de ninhadas indesejadas, né? Tu acredita que fazendo ações que tivessem mais, vamos dizer assim, ampliação da informação, tu acredita que contribuiria? Sim, eu percebi isso dentro do projeto, né? Porque na verdade eu conheci mesmo a Luz, foi numa Blitz. Ela não se lembra, obviamente, né? Mas eu percebi a ação, achei interessante, fui atrás no Facebook, encontrei a página de vocês, e aí quando veio o evento, aí sim que eu conheci ela pessoalmente, né? E aí foi quando a gente conversou, né? E amor à primeira vista. E assim, o que eu percebi que foi tipo, o pulo do gato que eu digo, né? Dentro do nosso trabalho. A gente estava indo pelo caminho errado, né? Aí estava acumulando animais. Ok. Tá? Sim, dentro normal. Do nosso, é o primeiro movimento da proteção, né? Recolher. Tu pensa que a solução é tu recolher, tirar da rua. Sim. E aí tu começa a trabalhar nas adoções. Porque tem que girar, só que não. Mais as adoções e não. Só que não. E não só isso, alguns voluntários começaram a abandonar animais com a gente, né? Isso, acontece coisas muito complicadas. Então, assim, eu gosto, eu amo, mas quando sai da zona tem que sair da zona de conforto, finais de semana, dias de folga, financeiramente levar um saco de ração para aquele animal que tu resgataste, né? Porque os meus para me cuidar, mas a gente divide o cuidado, uma mão lava a outra e vamos lá. Simplesmente desapareciam, só que os animais não, né? Os animais ficavam lá. E como é que nós íamos dizer assim, o cachorrinho da fulaninha, portão para fora, né? Vai para fora. Não, a gente criou vínculo, a gente é responsável. Quem tem olhar responsável, abraça, né? Quem tem olhar responsável não vai deixar... Não vai conseguir dormir. Não vai conseguir. Então, a gente começou a perceber que eram fatores de complexidade grande em manter animais dentro de um ambiente. E aí, então, eu chamei o grupo para nós refletirmos sobre a questão, porque a gente não queria acabar com o nosso trabalho. A gente, pelo contrário, eu acho que tudo é aprendizado e isso todos os dias a gente aprende. Faz 3 anos, vai fechar 4 anos que eu estou ativamente e não canso de todos os dias aprender algo novo com um voluntariado. E aí a gente refletiu e pensamos o seguinte: o quanto nós estamos enxugando o gelo, fazendo um trabalho que é de todos, de toda a sociedade, e o quanto as pessoas falta informação para as pessoas sobre castração. E aí a gente começou a refletir sobre isso, que a gente estava colocando a carroça na frente dos bois, porque a primeira coisa, a base de um bom trabalho de proteção animal envolve educação, envolve conscientização e mediação desses animais até as clínicas de castração. E aí foi que a gente percebeu assim, muitas pessoas tinham uma ideia equivocada de que era caro. Muitas pessoas, quando a gente chega e diz os valores de uma clínica de outra, a gente diz, essa, né, tem um padrão de estabelecimento, o valorzinho é um pouco mais alto. A outra é uma associação. Então, varia, mas assim, todos são acessíveis. Né? Um aceita cartão, o outro não aceita. Então, vai muito da especificidade de cada trabalho. E a gente ficou... E também depende do animal, né? Depende do animal. Porque
eu tenho um... E aí quer castrar por R$80, só que precisa de anestesia inalatória, porque é um animalzinho que tem... pode ter umas complicações respiratórias na castração. Então, assim, não adianta querer economizar e colocar a vida do animal em risco. Então, tudo isso a gente detalha no atendimento que a gente faz pelo WhatsApp, e a gente percebeu que a adesão foi muito grande, o interesse foi muito grande, e mais uma vez... O esclarecimento é melhor. Eu digo que a educação salva vidas, a educação salva os animais, informação salva, e a gente vai cada vez aprimorando mais esse diálogo, os canais de divulgação para a população. E o retorno tem sido gigantesco. Assim, a gente às vezes não consegue dar conta de tudo. A gente vai sempre aprimorando e ampliando as redes sociais para conseguir atingir o maior número de pessoas. Voltando na questão da política pública, né, com relação à proteção animal, que tipo de projeto de lei ou lei que tu acredita que seja realmente favorável, assim, ou cobrar os políticos para que sejam aprovados, né, de uma forma mais consciente e que realmente ajude a proteção animal? Porque, não aquela, tá, por favor, que precisa de certidão de casamento, tá? Por favor, quem criou isso, faz favor de botar a mão na consciência e pensar no que a gente tá fazendo, porque é uma porcaria. Faz favor. Eu me irrito com isso. Não, tem umas coisas que vão além, né, é uma forma muito irresponsável, né? Muito, pelo amor de Deus. Os animais precisam de voz efetiva para a proteção deles. E eles não precisam de casamento, né? Eles precisam ser castrados. Não, e outra, né? A gente está precisando que ele seja castrado, né? E não proliferar ainda mais. Que bobagem. Não, e dói, porque a gente está nessa luta diária sem folga, né? É 24 horas por dia a gente matutando, pensando o que fazer, como fazer para parar de enxugar gelo. Eu acredito que o poder público, ele deveria investir em verbas para pontos de castração e castramóveis que fossem até as comunidades. Poderia ter bastante UTI móvel, né? Exatamente. Assim, antes de acho que qualquer projeto, paralelamente, a base de qualquer projeto deveria ser a castração. E depois todo o resto. Daí, atendimento veterinário, justiça em casos de maus tratos. Então, um investimento massivo dentro da castração. Não tem como falar em proteção hoje em dia se a gente não botar na linha de frente a questão da castração. Todo o resto está fadado ao fracasso se a gente não lidar com a questão da castração. E aí a questão também de educação, que seja através de multa, que seja através de penas que evoluam efetivamente, né, para a questão dos maus tratos, onde as pessoas criem a consciência de que o animal é senciente. Ele sente dor, ele sente medo, ele sente sofrimento. Então, não é uma coisa, não é um objeto. E isso deveria ter um olhar mais sensível dentro de todo o legislativo e poder público. É que isso também já entra numa área do direito, né? Vamos falar assim... No momento que tu coloca que o animal... é um animal que tem direito, né? Isso aí é uma luta já, tu né? entra dentro de uma área de alimentação que já envolve outras coisas e outras forças, isso está sendo muito discutido no direito. A gente faz parte de um grupo, isso que eu digo assim, a importância da gente buscar conhecimento e fazer parte de grupos de estudo, né? Dentro da proteção animal, para a gente evoluir, para não ficar no senso comum. Nesse conhecimento, né? Do animal como indivíduo de direito de porque proteção. hoje a nossa legislação ela não reconhece o animal como um ser senciente. Ele é considerado como coisa. Exatamente. Né? Então, por isso que existe uma linha muito tênue com relação à questão dos maus tratos. Não é bem maus tratos que eles chamam, né? A palavra é... me fugiu a palavra. Quando eu fui na palavra do Rogério e do Fernando, eles falaram sobre isso e que eu amei, né? Rogério e Fernando. Pretendo fazer ir na palestra de vocês agora. E vou chamar vocês também aqui para fazer entrevista. A gente já está aqui registrado.
São maravilhosos. Tá? Gosto muito. Não, o Rogério tem trazido avanço, assim, essa questão da consciência e a gente muda na base, né? As pessoas é que vão trazer mudança, né? Não é uma lei que vai trazer. A lei, ela auxilia, mas quem é que faz acontecer somos nós. Então... Não, eu achei legal que ele falou na palestra, foi assim, ó, a menina lá atrás perguntou, né? Mas aí, o que a gente faz? Ele olhou assim e disse assim... Tipo, contribui, né? Não compra. Exatamente. Faça o teu papel, porque não adianta uma grande mudança. Não adianta só uma pessoa do direito ficar ali batendo na tecla, ou um protetor também batendo na tecla. Exato, aprende a fazer a denúncia. A gente tem que criar o hábito de simplesmente ligar para um protetor e joga para ele a responsabilidade de ir fazer a denúncia, ir fazer a verificação. Eu sei que é difícil se envolver numa ação de maus tratos, mas a gente precisa criar essa atitude, essa postura. Aí vem a questão, o que é maus tratos e como fazer uma denúncia. Exatamente. E isso agora está sendo muito divulgado. O IPA está fazendo muitas palestras para que isso fique bem claro. Dia 13 vai ter palestra, depois a gente coloca até na tua rede social, eu passo para ti o calendário. Muito voltado a essa questão de conceitos para a gente poder identificar. E isso é importante, é a educação. É isso que eu digo. Não adianta a gente querer fazer e não entender o que se precisa fazer. Só o querer é ótimo, é o primeiro passo. Mas depois a gente tem que buscar o caminho para isso. E os grupos de estudo, eles estão trazendo muitos benefícios para que a gente saia só do questionamento e do sofrimento e das queixas e faça parte da solução do problema. É uma coisa que eu acho também que inibe um pouco e atrapalha também é o radicalismo. Sim, né? Porque, do meu ponto de vista, todo o trabalho a gente tem que fazer de uma forma consciente, mas tem que ter comunicação, tem que fazer de uma forma que as pessoas compreendam, mas sem agressão, né? Porque a forma que tu fala com uma pessoa, a forma que tu transmite também pode ser considerada uma agressão, né? Então, assim, muita calma, gente. Vamos fazer as coisas. A gente tem que caminhar para a evolução, com respeito, né? Com diálogo. E sempre pensando na proteção deles em primeiro lugar, a saúde deles e a nossa também, né? Como tu falaste antes. Bom, meus amores, está chegando ao fim esse encontro. Adorei, obrigada. Lu, tuas redes. Cão da Guarda no Facebook, no Insta também, no Twitter também, e Castrapoa. Porque, só para explicar um pouquinho, é que assim, o nosso trabalho, a gente não quis... que é muita matéria, né? Que a gente tem muito conteúdo, muitas ações. E a gente só separou, então, assim, para fins de organização. Tudo que é referente a posse responsável, adoção, bem-estar animal, fica no Cão da Guarda, eventos de adoção. E a gente deixou a timeline, né, da página da Castrapoa limpa e objetiva para a castração, né? Para os mutirões de castração, para os benefícios da castração. Então, assim, não vai ter divulgação de adoção ali, né? Vai ter na Cão da Guarda. Por questão de organização, porque a timeline ela é muito dinâmica. A gente todos os dias está mandando informação para os seguidores. E a gente, então, dividiu só para fim de focar realmente que as pessoas já adotaram, não vão mais adotar e estão só focadas na castração. Então, só para esses fins, então, é o Castrapoa e a Cão da Guarda fazem parte do mesmo grupo, só que com trabalhos diferentes. E a Blitz da Castrapoa também está dentro do Face da Castrapoa. Do Castrapoa, exatamente. A gente divulga em todas as redes sociais, depois pessoais e de outros de parceiros, mas fica tudo organizadinho de acordo com o tema. Ok, perfeito, gente. Então tá. Muito obrigada, Lu, por ter participado. Vamos continuar ajudando, não só o projeto da Lu, da Castrapoa, da Cão da Guarda. Tem muitos outros projetos que são super sérios também, precisam de contribuição da população. Por favor, enxerguem isso como um fator positivo, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Um beijo. E aqui também, tchau, tchau, gente. Tchau.